Pessoal, falamos em vídeos anteriores sobre o Estado liberal, intervenção mínima do Estado na sociedade e intervenção zero do Estado na economia. Depois falamos sobre o Estado social, ou seja, que possui uma Constituição dirigente ou diretiva, ou ainda, alguns doutrinadores chamam de compromissória, tá? E outros chamam ainda de programática. O que acontece com essa Constituição do Estado Social ou do Estado do Bem-Estar Social? Ela não conseguiu atingir seus anseios, tá? Porque ela passava de um convite para os governantes, né, fazerem o que estava previsto na Constituição, esse aspecto social, do bem-estar social da sociedade, tá? Eram normas constitucionais de pura programação, né? Programas de ação que deveriam ser cumpridos pelos governantes, tá? Em seu estado, país, beleza? E esse modelo de Constituição Social sucumbiu por causa da crise, da quebra da Bolsa de 1929, né? E depois da Segunda Grande Guerra. A Segunda Grande Guerra termina em 1945, ela começa em 1939 e vai até 1945. O modelo de Constituição Social não conseguiu ser eficaz nos seus propósitos, beleza? Ou seja, essa Constituição Social nada mais era que um convite para os governantes cumprir a seu bel prazer o que estava previsto no texto constitucional, tá? Não havia o devido comprometimento por parte dos governantes, ok? Isso fica bem claro. O cumprimento que estava contido na Constituição ficava assim ao livre-arbítrio dos governantes de cumprir ou não. Não tinham um compromisso, né? O texto desse modelo constitucional, ou seja, o Estado Social ou o Estado do Bem-Estar Social, essa Constituição, que no caso tem como modelo a nossa de 34, o modelo foi a de 1917, Constituição Mexicana, e da República de Weimar, tá? Ou República Alemã, de 1919. Tá? Esse texto, modelo de texto constitucional social, não possui força normativa. Ou seja, ela não tinha uma imposição do texto da lei para o seu cumprimento por parte do seu governante. Tá? Ou seja, era letra morta. Por quê? Porque não havia uma imposição dela. E nós vamos ver com o neoconstitucionalismo, essa é a segunda parte, que vai haver o quê? Uma efetividade. Ou seja, na Alemanha nazista de Adolf Hitler e na Itália de Mussolini, tá? Benito Mussolini, tem a imagem aí deles aí. A Constituição desses países acabaram por proteger e justificar o genocídio praticado, no caso da Alemanha, contra os judeus, tá? Pelos alemães. Ou seja, porque são constituições, a italiana e a da Alemanha nazista, baseada na lei, ou seja, na legalidade e não na legitimidade. O que dá legitimidade a uma Constituição, além da legalidade, a legitimidade numa Constituição, é o quê? É a participação livre e espontânea dos cidadãos. Porque o Estado tem tem que primar pelo bem-estar de quem? Do povo, da sociedade. Então, a legitimidade vem de uma forma direta, referendo, no nosso caso, referendo, plebiscito, iniciativa popular, ou de forma indireta, através de nossos representantes eleitos. Né? Você elege um senador, você elege um deputado federal, né? O deputado federal representa o povo, o senador representa o quê? O Estado. Isso dá o quê? Legitimidade. Estado democrático, social de direito. Né? Visa o quê? Cumprir o que está previsto, o que está preconizado na Constituição, né?
E essa participação é livre e espontânea. Você quer votar, você vota. A sua obrigação é de ir lá na zona eleitoral. Sua obrigação não é de votar. Você vota em quem você quiser, você não é obrigado a votar em um ou outro. Você vota em branco ou anula. Então, esse estado de legalidade, nesses países, a Alemanha nazista e a Itália e Mussolini, não existia. Era um estado legal, mas não tinha legitimidade da sociedade, do seu povo. Ok? Que fique bem claro. Porque eles cumpriam o que estava na lei. Se na lei estava dizendo, nós temos que prender, matar homossexual, judeu, estava na lei. Estavam cumprindo a lei. Estado legal, tá? Mas não tinham legitimidade. Beleza? Nessa Constituição aí, social, do Estado social, ou do bem-estar social, o poder judiciário, ele não tinha a importância que tem hoje. Não só no Brasil, como nos outros países, né? Na atualidade. Né? Então, o poder judiciário não tinha importância nesse contexto histórico. Tá? Para fazer o quê? No nosso caso, a nossa Constituição, com os países também, o poder judiciário é o quê? Ele tutela, ele protege e ele garante que sejam cumpridos os direitos fundamentais contidos na Constituição. Nossa Constituição vai do artigo 1º ao 17, direitos individuais e coletivos. Tá? Do artigo 1º ao 17 está ali, direitos individuais e coletivos está ali. Né? Então, o que acontece? Na nossa Constituição, hoje, de 88, o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição, né? Do cumprimento das normas constitucionais. Ok? Então, o que acontece? As Constituições do Estado Social têm um caráter meramente nominalista, que é a denominação que dá os doutrinadores de hoje. Né? Por que nominalista? A previsão constitucional era diferente do que acontecia realmente na prática. Ou seja, o que estava na Constituição do Estado do Bem-Estar Social, o que estava na letra da lei, não estava em consonância com a realidade. Ou seja, na teoria, uma Constituição excelente. No caso nosso, de 34, no caso da mexicana e da alemã, como cito aqui, como Constituições sociais, a letra da lei estava tranquila, mas na prática não existia o contrário. Né? Tanto não deu certo que o Brasil teve o golpe de 1937, né, com a Constituição polaca, por influência da Constituição polonesa, que era totalmente autoritária. Outorgada, né? Não era promulgada. Promulgada é quando há uma participação, né, do povo, através de seus representantes, a Assembleia Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, enfim, quando há a participação de uma forma indireta, o povo elege seus representantes, nós temos aí a Constituição promulgada. Quando é autoritária, um grupo seleto de pessoas que impõe, ou uma pessoa, um ditador, por exemplo, nós temos uma Constituição outorgada, que é o caso da de 37. Tá? Vamos lá. A Constituição nesse período histórico era apenas para a legitimidade formal aos detentores do poder. Como eu falei, como era baseada na lei, a Alemanha nazista, a Constituição da Alemanha nazista, a Constituição italiana de Mussolini, as autoridades policiais, né, todo mundo cumpria o que estava na lei. Ok? Bom, o direito constitucional caminha para a sua fase de sua evolução histórica. Né? Depois, liberal, Estado liberal. Aí vem o Estado social, ou Estado de bem-estar social, que também não deu certo. Nós caminhamos para agora o quê? O novo direito constitucional, ou neoconstitucionalismo, segundo o ministro do Supremo, Barroso. Tá? Tem mais a imagem do ministro Barroso aí. No caso, seguindo a linha da doutrina do ministro Barroso, nós temos 3 marcos determinantes do neoconstitucionalismo, ou do novo, né, do novo direito constitucional. Quais são os marcos? Histórico, filosófico, tá? E teórico. Tem um slide aqui que nós vamos ver agora, esses 3 marcos. E nós vamos fazer o quê? Vamos tratar de cada um desses marcos. Começando pelo marco histórico. Tá? O contexto, o constitucionalismo pós-guerra,
ou seja, Segunda Grande Guerra, 1939 a 1945, redefiniu o lugar da Constituição e a influência do direito constitucional nas instituições contemporâneas. Como assim? A Constituição pós-45, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, devido às atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, aí vem um novo direito constitucional influenciando as novas cartas políticas, tá? Para que não se repetisse as atrocidades da Segunda Grande Guerra. Bom, principais referências desse momento histórico é a Lei Fundamental de Bonn, na Alemanha, 1949. A Segunda Guerra terminou em 45, temos aqui a imagem. Tá? A Constituição Italiana de 1957, temos aqui a imagem. E no Brasil, podemos citar o quê? A Constituição de 88, democrática. Quando eu for tratar sobre as constituições brasileiras, nós vamos ver que a nossa Constituição, as nossas constituições, melhor dizendo, vai fazendo uma alternância, né, entre autoritária e social. Ou seja, autoritária, aquela que é outorgada, e a social, que é promulgada. Então nós temos a autoritária, a primeira Constituição do Brasil Império. Temos a social, que é de 34. Aí temos a emenda constitucional de 69, número 1/69, que o pessoal considera uma Constituição, alguns doutrinadores. Aí temos a social de 46 e temos a social de 88. E esperamos que ela seja cumprida, tá? O marco filosófico, temos o slide aqui, o marco filosófico, tá? Foi o pós-positivismo. O que é o pós-positivismo? É a junção do justnaturalismo, século XVIII, e o positivismo, século XIX, tá? Originando uma nova ótica, uma nova visão do direito, uma nova visão jurídica. A corrente justnaturalista fundamentou-se no entendimento que existem princípios de justiça universal, princípio da dignidade humana, artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição, né? Como validade para todos os seres humanos, ou seja, todos, pedra angular de toda e qualquer Constituição, tá? Lembrando que a corrente justnaturalista foi o combustível ideológico de duas revoluções importantíssimas, que foi a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Ou seja, a corrente justnaturalista deu start para as revoluções liberais, tá? Que é aquela do Estado liberal, intervenção mínima do Estado, intervenção zero na economia, ok? Temos aí a figura aí da Revolução Francesa, 1789 a 1799. A Revolução Americana também, 1775 a 1783, ok? Bom, as constituições do Estado social, ou constituições do bem-estar social, elas foram consideradas abstrata ou metafísica, tá? E foi substituída pelo quê? Pelo positivismo, tá? Tinha que estar escrito. E o positivismo é isso, tá? Ou seja, o direito é o que estava nas letras da lei, sem influência do aspecto social, filosófico, subjetivo. E nós temos como o expoente teórico do direito Hans Kelsen, tá? Com a sua teoria pura do direito, ok? Temos aqui a imagem do seu livro aí, Teoria Pura do Direito. Bom, na metade do século XX, está aqui nos meus apontamentos, temos o quê? A crise do positivismo. Ou seja, dura lex, sed lex. A dura lei, mas a lei tem que ser cumprida. Aí começou a se questionar essa rigidez constitucional, essa rigidez da lei, tá? Fazendo com que se questionasse a filosofia do direito. Ou seja, a teoria pura de Kelsen
já foi questionada. Pô, será que isso que a gente quer, que a gente realmente quer, que a sociedade quer? Bom, segundo o ministro Barroso, o pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, ou seja, formal ou normativa, mas não despreza o direito posto, não despreza o direito positivo, né? Vigente na sua época. Procura empreender uma leitura moral do direito através de quê? Da hermenêutica constitucional, mas sem recorrer às categorias metafísicas como existia nas constituições sociais ou do bem-estar social. Bom, vamos agora para o terceiro e último marco do neoconstitucionalismo, ou como diz o ministro Barroso, né, do novo direito constitucional, tá? Marco teórico, vamos lá. A primeira Constituição, em primeiro lugar, nós vamos ter a Constituição como força normativa e não como Estado Social, que era apenas um convite para os governantes cumprirem as letras da lei constitucional, né? Aqui não. O que não está na Constituição Social, né? Não estava, no nosso caso aqui, o marco teórico, Constituição com força normativa, o que não acontecia na Constituição do Estado Social ou do Bem-Estar Social, que, no caso, a Constituição do Estado Social ela é um mero convite para os seus governantes cumprir ou não, estava seu livre-arbítrio, não havia um comprometimento, né? Agora, nesse neoconstitucionalismo, nesse novo direito constitucional, na visão do ministro Barroso, o marco teórico é o quê? A Constituição como força de lei, força normativa, tá? Formalidade, a força da sua formalidade, ok? Em relação ao cumprimento do texto constitucional. Segundo, reconhecimento do poder judiciário como fiel da balança. Ou seja, é o que não acontecia, tanto no Estado liberal ou no Estado social, a presença do Poder Judiciário era muito discreta, e hoje, em relação à nossa Constituição de 88, nós temos o quê? O Poder Judiciário, com a sua Corte Maior, Corte Constitucional, o STF, ela é o quê? É o guardião da Constituição, guardião do cumprimento das letras, das normas constitucionais ali presentes, né? Então, nós temos o quê? A ascensão, melhor dizendo, a ascensão do Poder Judiciário como guardião do cumprimento do texto constitucional. No nosso caso, isso é bem claro, né? Para a realização de quê? Dos direitos do cidadão previsto na Constituição. Beleza? Bom, terceiro, nós temos o quê? A jurisdição constitucional. Jurisdição é a capacidade de dizer o direito. Nós temos então o quê? A jurisdição constitucional, abarcando todo o sistema jurídico como norma padrão de validade, tendo a Constituição no topo, né, da pirâmide, né, sendo o padrão de validade. Nenhuma lei, delegado, lei ordinária, lei complementar e atos administrativos, portaria, circular, notas, enfim, não podem ir contra o que está previsto na nossa Constituição, ok? Ou seja, nós temos o quê? Uma supremacia da Constituição em todo o nosso ordenamento jurídico, o que não existia. O Estado Social ela era meramente programática, um convite para o seu governante aí cumprir ou não. Só que nesse novo direito constitucional, que é o neoconstitucionalismo, aqui não. Aqui nós temos o quê? A força normativa da Constituição. Beleza? Nós temos também, nesse neoconstitucionalismo, a criação de tribunais constitucionais, tá? No caso do Brasil, o STF. E temos também uma nova interpretação constitucional, uma nova hermenêutica constitucional, tratando de princípios e conceitos em sentido lato sensu, com nova interpretação por parte dos operadores de direito. Isso fica bem claro
em relação ao artigo 1º, inciso 3º, que fala sobre o quê? Dignidade da pessoa humana, tá? Nós temos no neoconstitucionalismo a utilização da técnica da ponderação de interesses e a argumentação jurídica, que são fundamentais para as resoluções dos embates, dos conflitos. Como assim? Quando nós temos o princípio da privacidade e o princípio da publicidade. Então, através dessa ponderação de interesses e a argumentação jurídica, é que vai ter a solução desse tipo de conflito. Uma pessoa pública alegando que, não, mas princípio da privacidade, o mesmo direito constitucional meu. Aí que acontece? A gente sabe, a gente que estuda direito, a gente sabe que não existe hierarquia entre princípios, né? O que há é a predominância de um sem anular o outro, né? Então, não existe hierarquia ou grau de importância entre os princípios constitucionais, mas sim uma adequação entre eles, tá? E o exemplo sempre da doutrina, que fica bem claro, é justamente esse princípio da privacidade e da publicidade. Às vezes a gente vê aí uma pessoa pública querendo ou alegando, então vai ver o contexto, né? E através dessa técnica da ponderação de interesses e da argumentação jurídica é que vai dar a solução para esse tipo de embate, né? Ok? Ficamos por aqui. Falamos sobre neoconstitucionalismo. Foi um prazer estar com vocês. Meu nome é Mauro dos Anjos. Eu estou aqui sempre com vocês.